Olá, pessoal! Agora a gente vai ver sobre o tipo penal previsto no artigo 332 do nosso Código Penal, e o nome em iuris dele é tráfico de influência. Ok? O que está previsto nesse artigo 332? Gente, olha como que fala o nosso Código Penal. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Gente, vamos ver aqui primeiramente quais são os elementos desse tipo penal. Quais são os elementos, gente? Nós temos 3 elementos aqui. O primeiro deles, gente, são quais os verbos, que abrangem esse tipo penal. Então, as condutas de solicitar, exigir, cobrar e obter. Solicitar, exigir, cobrar e obter. O que? Para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem. Vantagem ou promessa de vantagem para si ou para outrem. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então aqui, ó, a pretexto de influir em ato praticado, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, esses são os elementos do nosso tipo penal, gente. Aí, a gente pode perceber que essa vantagem aqui, essa vantagem ou promessa de vantagem para si ou para outra, gente, ela pode ou não ter uma natureza econômica, tá? E o que o agente faz? O agente, ele promete uma coisa que não está ao alcance dele, né? Ele fala que ele possui um prestígio que ele sequer possui e ele promete algo que não está ao alcance dele, que é influir em ato praticado por um funcionário público, tá bom? O tipo, gente, ele tem também um parágrafo único que diz que a pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Isso é uma causa especial de aumento de pena, tá, gente? Olha só, ele alega ou insinua que essa vantagem aqui que ele vai receber vai ser destinada também para o funcionário. Entenderam como que funciona o tipo penal? A pessoa vai solicitar uma vantagem falando, olha, se você me der essa vantagem, eu vou lá e consigo influir naquele determinado funcionário para que você alcance aquilo que você quer, tá? Agora a gente vai fazer, gente, a classificação doutrinária. Eu acho que esse pincel vermelho tá muito clarinho, tá? Então eu vou continuar com o preto. Então, vamos fazer aqui a classificação doutrinária desse tipo penal. Gente, entre ele ser simples ou complexo, aqui a gente tem um delito simples, porque ele não pode ser decomposto em condutas puníveis, tá bom? Ele é um tipo de ação mista ou ação variada, de conteúdo variado, tipo misto, tá? Então aqui ele é um tipo misto porque a gente pode verificar aqui, gente, que ele possui 4 verbos. Pode solicitar, exigir, cobrar ou obter. Então só isso já faz com que ele seja misto. Ele tem 4 formas, 4 maneiras de praticar. Ele não tem só uma forma de praticar esse delito. Então ele é de ação mista. De ação mista. E ele pode ser alternativo ou cumulativo. Então, de ação mista, o nosso tipo aqui, gente, ele é ação mista alternativa. Por quê, gente? Porque se o agente praticar
Todos esses verbos, ou praticar mais de um verbo, no mesmo contexto fático, ele vai responder por apenas um delito. Ele não vai responder, por exemplo, se ele solicitar e se ele obter essa vantagem, ele, no mesmo contexto fático, ele vai responder por apenas um delito, tá? Ele não vai responder por mais de um delito. Então, que seria o tipo de ação mista cumulativa, ok? Aqui, gente, ele é um tipo uniofensivo. Por que ele é uniofensivo? A gente só tem aqui um bem jurídico sendo tutelado, que é o prestígio da administração pública, tá? Quanto ao sujeito ativo do delito, ele é um crime comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. E quanto ao sujeito passivo, gente, ele também é comum. Ele pode ser praticado contra qualquer pessoa. Ou seja, ele é um tipo, esse daqui é um tipo bicomum. Ele é comum tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, ok? Ele é um tipo doloso porque ele não prevê a modalidade culposa. Ele é um tipo comissivo, ou seja, ele precisa de uma ação em regra, tá, gente? Ele é comissivo. Em regra, ele precisa de uma ação a ser praticada pelo sujeito ativo para que se consume esse delito. Ele é de forma livre, né? O tipo não delimita a maneira como esse tipo penal pode ser praticado, tá? Ele é instantâneo porque ele se consuma num determinado momento, tá? Ele é monossubjetivo ou de concurso eventual. O que isso quer dizer, gente? Que ele não precisa de mais de um agente para que esse delito seja praticado. Para a consumação desse delito, a gente só precisa de um sujeito ativo, a gente não precisa de mais de um sujeito ativo. Então ele é monossubjetivo ou unissubjetivo ou de concurso eventual. É diferente daquele delito de concurso necessário. Ele pode ser uni ou plurissubsistente, ou seja, ele pode ou não admitir a tentativa, a gente pode ou não ter o fracionamento do iter criminis, vai depender do caso concreto. Ele é transeunte, ou seja, ele não deixa vestígios, tá bom? Ele é um tipo de dano, porque necessariamente ele prevê um dano, ele não coloca apenas em risco o bem jurídico tutelado. E aqui, gente, quanto a ele ser formal ou material, ou de mera conduta, a gente tem duas classificações, ele pode ser tanto formal como material. Olha os tipos, são solicitar, exigir, cobrar e obter. Quanto aos núcleos do tipo solicitar, exigir e cobrar, ele vai ser um delito formal. Quanto a esses três aqui, ele vai ser formal. Já quanto ao obter, vai ser material. Aqui no obter, gente, a gente tá vendo que existe a conduta prevista no tipo e também o resultado. E para a consumação dele, a gente precisa desse resultado naturalístico. A gente precisa dessa modificação no mundo exterior. Então, a gente fala que esse delito é um delito material. Já nos tipos solicitar, exigir e cobrar, ele é formal por quê? Porque o tipo, ele tá prevendo tanto a conduta como o resultado, mas é desnecessário que esse resultado aconteça, ou seja, é desnecessário que o agente receba essa vantagem para que esse tipo se concretize, se consume nesses verbos núcleo, ok? E, gente, ele pode ser formal ou material e ele é de alto potencial ofensivo. Por quê? A pena dele... Alto potencial ofensivo. Porque a pena dele, gente, é de 2 a 5 anos, deixa eu só verificar aqui, 2 a 5 anos e multa, então ele é um delito de alto potencial ofensivo. Ou seja, ele não vai admitir a suspensão condicional do processo, ele vai admitir prisão preventiva para o agente primário, né, porque a pena máxima dele é superior a 4 anos, e ele vai ser julgado pela justiça comum, ele não vai ser julgado pelo juizado especial criminal, porque a pena máxima dele também é superior a 2 anos. Ok, gente? Tem só duas situações específicas que eu preciso tratar com vocês, que uma é quando houver o tráfico de influência em transação comercial internacional, a gente já viu até esses tipos penais, o tipo é específico, então ele vai responder pelo artigo pelo tipo penal previsto no artigo 337C do nosso Código Penal,
tá? Então, pelo princípio da especialidade, a gente vai direcionar essa conduta para esse tipo penal, ok? E tomem cuidado para não confundir o delito de tráfico de influência com o delito de exploração de prestígio. Depois a gente vai ver esse delito de exploração de prestígio, ok? A gente tem umas autoridades específicas nele, os funcionários públicos específicos. Ok, gente? Então esse é o delito de tráfico de influência. É isso e bons estudos para vocês.